9h04, a gente volta com o TV Mar News, trazendo informações sobre uma operação que acontece desde as primeiras horas da manhã aqui também no estado de Alagoas. A Polícia Federal de Pernambuco desencadeou uma mega operação em Alagoas e em mais 12 estados nesta terça-feira, com o objetivo de cumprir 139 mandados de busca e apreensão e 50 de prisão, batizada de Além Mar. O objetivo é combater o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A Justiça efetuou o bloqueio de 10 milhões dos investigados, além do sequestro de 7 aeronaves e 5 helicópteros. O processo de apuração dos crimes ocorre desde o ano de 2018. Ao todo, mais de 600 policiais federais atuam nesta grande operação, que, repito, acontece também aqui em Alagoas, ok? E a gente vai agora para mais um quadro do Penal News aqui no TV Mar News, e a gente conversa com o Bruno Calado nessa manhã sobre estupro de vulnerável, uma análise do caso Bia. Mas a gente, infelizmente, já tem também outros casos aí surgindo, né, Bruno? Muito bom dia para você. Isso mesmo, bom dia, Porlane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje a gente traz esse tema bastante delicado em decorrência desses casos que estão vindo à tona. Nós sabemos que existe algo chamado cifra negra. A cifra negra é quando o crime, quando acontecido, não é levado à autoridade policial e assim não compõe, não recheia as estatísticas de crime de estupro, mas um ou outro caso vem à mídia, vem sendo divulgado e nós estamos tendo a infelicidade de acompanhar esses crimes recentemente. No dia 5 de agosto passado, tivemos o triste acontecimento desse caso Bia, no município de Maravilha, aqui no estado de Alagoas, onde uma menina, após ter sido violentada sexualmente, após ter sido estuprada, foi morta e sacudida e jogada dentro de um saco em cima do telhado da casa do possível estuprador. Então, casos como esse e como tantos outros que vêm acontecendo chocam a sociedade alagoana, chocam a sociedade brasileira, chocam a sociedade mundana de um modo geral. E trago hoje esse crime de estupro de vulnerável, é um crime bastante delicado, é um crime bastante gravoso, trazido, elencado no Código Penal. Então, explica pra gente o que é o crime de estupro de vulnerável. O crime de estupro de vulnerável é uma subespécie do crime de estupro, se assim podemos dizer. Claro, ele é trazido num artigo à parte, num artigo exclusivo do Código Penal, mas o crime de estupro de vulnerável já é uma forma ainda mais repugnante, ainda mais revoltante do crime de estupro. Nós sabemos que o crime de estupro é um crime que choca, é um crime que repudia a sociedade, mas ainda mais repugnante é o crime de estupro de vulnerável. Por quê? O crime de estupro ele consiste, de um modo geral, em constranger, mediante violência ou grave ameaça, alguém a praticar forçadamente um ato libidinoso, uma conjunção carnal. Esse é o crime de estupro. E o estupro de vulnerável ele acontece justamente mediante essa vulnerabilidade da vítima. Qual a vulnerabilidade da vítima? A vulnerabilidade da vítima consiste nessa situação em constranger a vítima a se taxar em alguém menor de 14 anos. Ou alguém com alguma enfermidade mental, alguém com alguma deficiência mental, alguém que esteja impossibilitado de reagir a esse constrangimento. Por isso, essa vulnerabilidade. Então, o estupro de vulnerável consiste nisso, em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, desde que esse alguém seja alguém vulnerável, seja alguém menor de 14 anos, seja alguém com essa deficiência mental, com essa enfermidade, seja alguém que esteja impossibilitado de reagir, de dizer não quero. Certo? Então, a vulnerabilidade consiste nisso. É justamente o que se encaixa no caso da Bia, o que se encaixou no caso da Bia, é justamente o que se encaixou no caso dessa menina do Espírito Santo de 10 anos, que foi violentada pelo tio, desde os 6 anos, desde os 6 anos de idade, dos 6 anos aos 10 anos de idade, e isso só veio à tona, só veio submergir de modo que a menina estivesse gestante. Então é um sofrimento que vinha durando 4 anos, é um abalo psicológico muito grande, uma sequela mental talvez irreversível. E existem algumas modalidades qualificadas para esse crime, Bruno? Sim, o artigo que traz o estupro de vulnerável, ele traz em seus parágrafos algumas modalidades qualificadas. Quando do estupro, daquele constrangimento, daquele ato libidinoso, daquela conjunção carnal,
ele acarreta algumas consequências mais gravosas, como uma lesão corporal grave. A lesão corporal grave, em decorrência do estupro de vulnerável, é uma modalidade qualificada. A morte da vítima, em decorrência desse estupro, também é uma qualificadora. Então, se desse estupro de vulnerável resulta a morte da vítima, é uma modalidade qualificada de estupro de vulnerável. Foi o que aconteceu no caso da menina Bia, em Maravilha. A partir do estupro, a partir daquelas violências, disse que o estuprador, ele costumava fornecer, costumava dar dinheiro para aquela criança estar comprando confeitos, estar comprando balas, guloseimas, e ia seduzindo a criança, de modo que depois praticasse esses atos libidinosos, essas violências sexuais. Então, com isso, a partir do estupro de vulnerável, resultou a morte dessa criança, que é uma forma qualificada do estupro de vulnerável. E o que o estupro de vulnerável tem a ver com pedofilia? Tem alguma coisa a ver? Tem. A pedofilia está diretamente ligada ao estupro de vulnerável. A pedofilia é uma palavra bastante conhecida no vocabulário, né? Negativamente conhecida, mas ela não é trazida por si só no Código Penal. A pedofilia ela não tem um tipo penal, não tem um artigo, não tem um crime específico de pedofilia. A pedofilia está ligada justamente ao estupro de vulnerável. Porque a pedofilia, ela consiste justamente nisso, nessas práticas sexuais com menores, nessas práticas libidinosas, nessas conjunções carnais forçadas com menores, com crianças. Então, o estupro de vulnerável é justamente a tipificação da pedofilia. Bruno, falando um pouco mais sobre essa questão da pedofilia. A pedofilia, ela é considerada uma doença. E quando a pessoa que comete esse crime, ela vem alegando pedofilia, ela teria a pena reduzida por conta disso? Não. A implicância de uma comprovação de uma doença mental, de uma deficiência mental, de uma enfermidade mental, ela não atenua a pena. Ela gera algumas medidas, outras que não a prisão, para que se cumpra, como medidas de segurança, o internamento compulsório daquele delinquente. Então, ele passa a ser regido pelo Estado para que tenha esse tratamento em forma de pena. E qual a pena para esse tipo de crime, de estupro de vulnerável? A pena do estupro de vulnerável, ela gira em torno de 8 a 15 anos em sua modalidade simples, e quando vai para a modalidade qualificada, que foram os exemplos que eu dei, quando resulta em lesão corporal grave, quando resulta em morte, que foi o caso exemplificativo da menina Bia, ela pode chegar a 30 anos de prisão, que é a pena maior trazida pelo Código Penal. Então, ela varia de 8 a 15 na sua modalidade simples e de 10 a 30 na sua modalidade qualificada. É uma pena severa, mas que ainda não restitui, não pune. Para mim, na minha concepção pessoal e não profissional, deveria ser uma pena muito mais gravosa, até uma imposição de uma castração química obrigatória. Eu concordo plenamente com você, Bruno, até porque a gente sabe que quando chega ao óbito da vítima, realmente é muito triste, mas os traumas que esse tipo de crime deixa na criança, na mulher, depois de adulta mesmo, são traumas muitas vezes irreversíveis, né? Então, seria bastante importante e cabível que fosse revisto. Isso, com certeza, né? Tem razão. Bruno, então você trouxe para a gente mais uma poesia. Sim, para atenuar esses temas tão pesados que a gente traz aqui no Código Penal News, né? São crimes que eu trago aqui com exemplos reais, com exemplos concretos. Eu trago sempre essa poesia para dar uma atenuada. E hoje eu trouxe uma poesia chamada Além de Mim. E ela diz mais ou menos assim: se colocar no lugar de alguém, deixando de lado o egoísmo, é sair de si e ir além, permitindo espaço ao altruísmo. Viver sem pelo outro se preocupar, fechar os olhos quando se pode enxergar, é o mesmo que se despir de consideração, é o mesmo que ensurdecer a afeição. Querer ajudar, ter compaixão, dar sem em troca esperar, fazer o bem como condão, na mistura certeira da razão e emoção. No mundo de necessitados, admirado é quem tem empatia, quem ostenta a visão alheia é quem vive com maestria. É bom olhar para si, se conhecer, se cuidar, saber dosar os momentos para se ter ou entregar, para além de mim, nas mais belas atitudes, ser alvo de alguém que me faça admirar. Muito bem, Obrigado, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.
A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. Não sai daí, tá?